até que Jesus fosse batizado, todo mundo olhava, era um judeu como outro qualquer. Não tinha nada assim que saía fumaça da mão dele. Jesus comia, Jesus ia ao banheiro, Jesus tinha dor de cabeça. Jesus, se corresse demais, o coração dele também ia palpitar. Até que chegou o momento em que ele começa a pregar. 3 anos e meio dura o ministério dele, e no final dos 3 anos e meio é que vem os últimas 24 horas, digamos assim, da paixão de Cristo. Ele, em primeiro lugar, ele fala com os discípulos, vamos para Jerusalém. Jesus nunca morou em Jerusalém. Vamos para Jerusalém. Eu vou ser recebido como rei. Ele sempre ficou perto de Jerusalém? Perto. O Israel, você já foi lá Sim. comigo, Israel hoje tem 470 quilômetros de norte a sul e 130 de leste a oeste. Na época do Novo Testamento era um pouquinho diferente ali o roteiro, mas Jesus viveu a maior parte do tempo na Galileia. Ele morava em Nazaré, depois ele foi para Cafarnaum e ficou entre Nazaré e Cafarnaum. Então Jesus teve o ministério dele praticamente todo lá no norte, na Galileia. Ele só vinha a Jerusalém na época das festas religiosas, especialmente a festa da Páscoa. E agora nós estamos no período de Páscoa. E quando chega essa última Páscoa, ele fala assim, vamos a Jerusalém. E os discípulos se surpreenderam porque ele estava evitando ir a Jerusalém, mesmo contrário à decisão de alguns, que muitos achavam assim, Jesus deveria fazer esses milagres em Jerusalém. Imagina. Todo mundo vendo, falando. Né? Se você tivesse esse podcast aqui na cidade de Engenheiro Coelho, alguém ia falar assim, não, você devia colocar um podcast desse em São Paulo, ia muito mais gente lá. Então Jesus pregando e fazendo milagres lá no fim do mundo, vai para Jerusalém. E ele evitava ir. Ele sabia que os inimigos estavam querendo matá-lo. Mas dessa vez ele decidiu e fala assim, eu vou. E eu vou como rei. Aí eles animaram porque pensaram que era um levante político. Jesus chega em Jerusalém, ele é hospedado na casa de Simão. Só para entender, Jerusalém recebia muita gente nessa época. Sim. O Flávio Josefo, Jerusalém tinha uns 38 mil habitantes na época de Jesus. Tá. Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, diz que na época da Páscoa, Jerusalém chegava a contar com 1 milhão de pessoas. Eu ia falar de dobrar, não. É muito, mas muito. Muitos historiadores nutrem desconfiança do número de Flávio Josefo, porque parece um número muito absurdo. Mas era alguém que estava lá, né? Então, ainda que dobrasse, você vê que era muita gente. E Jesus vai para Jerusalém, ele fica numa vilazinha ali nas cercanias, chamada Betânia. A gente tem um mapinha lá. Tem mapa? Ah, maravilha. Então, tá mostrando o mapa aí. Tá. Ó, vocês estão vendo, ó, Jerusalém está Emaús, Jerusalém, tá vendo? E só cuidado que do lado de Jerusalém tá escrito uma outra Betânia aqui, olha. Só que essa Betânia aqui, não, é a Betânia de Jerusalém mesmo, tá certo. Belém é que o mapa tá meio distorcido aqui pra mim. Então, tá vendo Betânia ali, ó, Betânia. Jesus fica ali, entre Jerusalém e Betânia, você tem o Monte das Oliveiras. Então, se você sai de Betânia, sobe o Monte das Oliveiras e desce, você tá em Jerusalém. Sei. Então, quando Jesus tá no alto do Monte das Oliveiras, que ele olha Jerusalém, chora pela cidade, e ele entra no jumentinho, que os católicos até celebram como Domingo de Ramos. Sei. E quando ele entra em Jerusalém, ele não se proclama rei. Mas ele é saudado? Ele é saudado pela multidão que estava com ele. Que eles falavam, né? Baruch atah Beshem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. E eles gritavam, Hosana, Rocha e Roshaná, que em hebraico significa, Senhor, salva-nos, ajuda-nos. Então era um grito de socorro. E ele entrou no templo, purificou o templo, mas não fez mais nada, andou, foi embora e os discípulos ficaram meio decepcionados. Não vai acontecer mais nada? Passou segunda, terça, quarta, quinta-feira, aqui começam agora o nosso momento. Jesus fala com eles assim, vamos comer a Páscoa juntos. Como é que era o sistema da Páscoa? A Páscoa acontecia no calendário judeu sempre no dia 14 do mês de Nissan, ou Abib, é o mesmo mês. Que é o calendário judaico, começa nesse mês, no mês de Abib, o mês de Nissan. Esse mês corresponde ao nosso março-abril. Então nós estamos agora, pelo calendário judaico, no começo do ano. Entendi. Nós ocidentais, o começo do ano é no 1º de janeiro. Mas para o calendário judeu, o começo do ano é o 1º de Nissan, que é mais ou menos entre março e abril do nosso calendário. E no dia 14 do mês, era a data que os hebreus saíram do Egito. Como eles saíram do Egito no dia 14 para 15, aí o que acontece? Naquela época lá, eles mataram um cordeiro e passaram no umbral das portas para que o anjo de Deus não matasse os filhos dos hebreus. E eles comeram pão sem fermento e saíram
como isso aconteceu, Deus falou, vocês vão celebrar agora essa data da libertação através da Pessah, Páscoa, que significa passar sobre, quer dizer, o anjo pulou a casa de vocês. Então, todo dia 14, eles matavam um cordeiro à tarde, por volta das 3 horas da tarde, preparavam ervas amargas, pão sem fermento, e eles iam comer aquilo à noite. Agora, mais uma coisa para você entender. No calendário judeu, o dia não é de meia-noite a meia-noite, mas de pôr do sol a pôr do sol. Por exemplo, hoje é quarta-feira, não é isso? Hoje é quarta-feira, para nós ocidentais. Se eu fosse pensar como judeu, hoje já é começo da quinta. E aí termina a quinta no pôr do sol. Exatamente. Tá. Aí o pôr do sol de quinta já é sexta. Por isso que quando eu guardo o Shabat, e lá em Israel também você viu a questão do Shabat, sexta-feira, o pôr do sol já faz o Kabbalat Shabbat, que é a recepção do sábado, a gente chama de pôr do sol, e já começa o sábado na sexta-feira à noite. Entendi. Então, naquele dia, naquela quinta-feira à noite era sexta, já era dia 15. Então você matava o cordeiro no dia 14, à tarde, por volta das 3 horas da tarde, e você comia a carne desse cordeiro na quinta-feira, no dia 15, que é a noite do próprio dia, e assim Jesus teve a Santa Ceia com os seus discípulos. Ali que começou todo aquele momento dele, da Santa Ceia. Então ele chega com essa turma e eles se hospedam onde? Dentro da cidade, ao redor? Ao redor da cidade. Na verdade, não, minto. Nós temos 2 hipóteses aqui. Eu vou ler para você como é que está aqui na Bíblia, porque Jerusalém não tinha nessa época hotel em toda a esquina. Não era igual hoje, que você pode... Airbnb, eu vou ficar aqui no Ibis, vou fazer propaganda do Ibis aqui, ó, o Merchan. Ou qualquer outro hotel, não tinha isso. Então, eu não sei se você conhece, ou o pessoal que está nos assistindo, quem é católico, no dia 12 de outubro, geralmente tem o dia de Aparecida do Norte. E quando eu era criança, o meu pai sempre fazia romaria para Aparecida do Norte. E eu lembro que havia poucos hotéis na cidade para o número de romeiros que iam lá. Então era muito comum em Aparecida do Norte, eu não sei, até, Lene, se alguém colocar aí alguém que é católico, se até hoje é assim, que eu tô falando isso nos anos 80, mas naquela época muitos cidadãos da cidade de Aparecida do Norte abriam as casas para os romeiros ali. Então ficava, eu lembro de ver gente dormindo em garagem, o pessoal tirava o carro da garagem para os romeiros ficarem, às vezes o dono de empresa permitia que o pessoal ficasse no galpão, era muito simples, o pessoal estava ali por motivo espiritual. Então era muito comum isso. Eu uso a Aparecida do Norte dos anos 80, por isso que eu quero saber se até hoje está assim, gente. Se alguém é católico e foi a Aparecida do Norte nos últimos tempos, coloca aí nos comentários se até hoje é assim ou se mudou. Então, na Jerusalém era desse jeito. Então as pessoas abriam suas casas e tudo mais. Então tem 2 lugares que Jesus pode ter ficado. Ou no Getsemane, porque ele termina a ceia e vai para o Getsemane com os discípulos, no Jardim das Oliveiras, tipo acampamento. Tipo acampamento, era muito comum isso. Ou ele pode ter ficado em Jerusalém no lugar do cenáculo, porque aquele lugar do cenáculo era onde Jesus estava fazendo a ceia com os discípulos. Então ele esperava o momento da ceia. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Mateus capítulo 26, verso 17. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele então respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo chegou, e em sua casa eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus havia ordenado e prepararam a Páscoa. Então era um lugar, tipo um mezanino, onde Jesus ficava ali, ó. Nós temos um mapa ali. Esse mapa, o que é? Esse mapa é o mapa da planta baixa de Jerusalém. Então você tem o lugar do templo ali, tá certo? Para quem já foi para Jerusalém, é a Jerusalém antiga isso. O contorno não é exatamente o mesmo, não. Na Jerusalém antiga, por exemplo, vou falar com você, essa parte da casa do sumo sacerdote aqui, lugar da última ceia, tá fora dos muros da cidade. Tá. Então, um lugar que se imagina ser o local tradicional, tá vendo ali, do aposento da Santa Ceia? Tá. É porque ali está o Monte Sião. E parece que a Santa Ceia foi no Monte Sião. Agora, qual casa exata ali foi, ninguém sabe. Entendi.